você gera experiências que geram frustrações, isso necessariamente impacta na marca. Um estudo mundial de 2025 da Consumer Pulse e da Bain Company posicionou o Brasil como o segundo país onde a população passa mais tempo em frente às telas, atrás apenas da África do Sul. O brasileiro passa, em média, mais de 9 horas diárias nas telas, sendo o smartphone a principal delas. E destas 9 horas, 3 horas e 37 minutos nas redes sociais. Este é um dos impactos principais de toda a transformação digital que a gente vive hoje, melhor dizendo, nas últimas décadas. E nesse cenário, a competição das marcas agora é pelo tempo e atenção das pessoas. Como então as marcas podem transformar interações digitais funcionais de seus clientes em experiências memoráveis? Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira. Hoje aqui a gente vai receber a Andréa Calvino, que vai nos ajudar a entender todo esse contexto que o Thiago trouxe aqui, que não é fácil, é bem desafiador para as marcas e principalmente para os profissionais que trabalham com experiência e com relacionamento com clientes. Então, fica aqui com a gente enquanto você escuta e assiste aí a nossa vinheta. Aproveita para compartilhar, curtir, seguir, disseminar esse conteúdo aqui do Debate no Café. Assim você ajuda a gente a compartilhar mais informação com os profissionais. É isso aí. Tomamos um café? A Andréa é especialista em estratégias de UX, com 20 anos de experiência e projetos para grandes marcas como Ford, Pfizer, Coca-Cola, Porto Seguro, Embratel. Atualmente está como diretora de contas e consultora de UX na agência Ogilvy Brasil. Andréa, seja muito bem-vinda ao Debate no Café. Obrigada, agradeço a vocês a minha participação aqui. E que legal que a gente está abordando esses temas, porque é óbvio que eu vou dizer isso, né? A experiência, ela é muito marcante, né? Então, exceto se você estiver dando chocolate ou refrigerante de graça, a experiência tem que ser boa para poder manter essa pessoa usuária, né? Como nós chamamos hoje, fidelizada, né? E satisfeita. Com certeza. Maravilha, é isso aí. Então vamos começar aqui nosso papo com um momento de experiência, que é tradicional também aqui no Debate com Café, que é o nosso cafezinho ou o nosso, qualquer bebida, né? Eu sempre falo qualquer bebida. Então, tintim aí, pra gente começar bem aqui a nossa gravação, tá bom? Vai deixando meu companheirinho aqui do lado para ser o meu combustível. Bom, Andréa, User Experience. Eu acho que a gente, pelo menos no mercado, quem trabalha mais próximo no mercado de marketing conhece bastante esse termo, UX, mas opinião minha, que também estou próximo desse mercado, é que existe um pouco de confusão. Eu queria pedir para você aqui, primeiro, para a gente levar um papo bem profundo, para a gente posicionar. Vamos, até para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, entender, olha, a gente entende UX desta maneira, dessa amplitude, né? Porque eu acho que muitas vezes ele é compreendido de uma maneira muito rasa ou muito simplista, apenas como design de alguma aplicação digital, mas na verdade a gente está falando de um aspecto de estratégia, de experiência muito maior do que apenas pensar em design. Isso é uma parte da tarefa, mas acho que é muito mais do que isso. Você pode começar a trazer para a gente aí uma definição, a sua definição, como você olha para UX e de maneira estratégica, que você veio aplicando, como que você vem compreendendo essa especialidade? Bom, levando-se em consideração que não é exatamente uma coisa nova
no universo da produção digital, que a gente já tinha um cara lá na Apple, na década de 70 para 80, que já estava pensando nisso, como, por exemplo, a pessoa entrava numa loja, comprava um computador e tinha que levar esse computador para casa e montar esse computador. Então, ele já estava pensando em experiência a partir daí. Os computadores eram robustos, né? Eles eram grandes, não necessariamente eles cabiam dentro do carro. Para quem aqui já viveu, já tinha um computador aí no século passado e no início desse século, tinha um momento XYZ que você podia desligá-lo. Se você desligasse esse computador antes daquele momento, ele podia perder tudo, ele te ameaçava o tempo inteiro. Então, olha que experiência, né? O mesmo medo que até pouco tempo atrás, antes de Gorilla Glass e coisas parecidas no celular, a gente tinha, né? Não posso derrubar meu celular, senão eu perco, ele racha, né? Já era, então, perdeu tudo. Já era, né? Então, esses medos, esses receios, essas impossibilidades, essas frustrações, vamos partir do que não é tudo isso que o UX tenta garantir que não aconteça, né? O medo de você clicar num botão, aquele clique que você deu, ou um comando que você deu sem querer, simplesmente porque sua mão escorregou, você estava no transporte público, ou você estava num lugar que você perdeu o equilíbrio e clicou ali errado no lugar que você tinha que clicar, né? Isso sem falar entra em pessoas com necessidades especiais, né? Seja baixa visão, acho que a gente deveria cada vez mais levar em conta a questão da baixa visão, seja não ser uma pessoa neurotípica. Então, quando a gente prevê as experiências, e aí eu acho que é importante falar isso sobre a palavra design, porque é comum, é normal, é usual que as pessoas pensem que design é o belo, né? Design é, assim, deixar uma coisa bonita, né? Então, assim, até pelos princípios do design gráfico, deixar uma coisa, assim, harmônica. Ocorre que design, a palavra design vem de planejamento, né? De você prever o que você vai fazer. Então, sim, se você tem um pedreiro que é bom, que deu tudo certo, ele é um ótimo designer, né? Ele não pensa no belo, mas na parte funcional, e ele já organizou na cabeça dele que isso tem que ser feito primeiro que isso, que aquele ralo tem que ter um escoamento que leve a água para o ralo, porque senão sua laje vai inundar, vai dar vazamento na sua casa. Então, eu acho que quando a gente parte, né, dessa perspectiva do design, fica mais fácil entender por que existe o design de experiência. A gente fala muito de que a experiência boa é a experiência uau, né? A gente chamava desse jeito até pouco tempo atrás. Mas hoje a gente fala muito também da experiência seamless, da experiência sem costura, né? De você estar percebendo, você está fluindo nessa experiência sem ficar travando, sem ficar pensando. Apesar de a gente ter players assim que eu admiro as equipes demais, mas, por exemplo, você já se deparou tentando comprar uma coisa num determinado aplicativo e eles querem que você inserte seu cartão lá? Sendo que você podia comprar essa coisa, né? O teu dinheiro no Pix, ele vale menos que o teu dinheiro no cartão? Você precisa pôr o cartão, senão não vai, né? Mesmo até que a experiência é de graça, né? Assim, o teste, você tem que pôr o cartão. Exatamente, né? Ou quando a coisa te deixa assim na ansiedade, porque você tem que pôr dados que inicialmente você nem queria pôr ali naquele momento. Então, a gente está nesse momento, né, de saber que o concorrente ele pode estar oferecendo uma experiência melhor, e cada vez que você impacta a pessoa usuária numa experiência ruim, numa experiência que gera, e a gente está falando muito de psicologia, tá? Que gera emoções que não são bacanas, sem necessidade, a gente está perdendo coisas que nós havíamos proposto lá no início do projeto de que a gente ia ganhar, né? Então, quando você gera experiências que geram frustrações, isso necessariamente impacta na marca. E aí que o marketing encontra o UX também, né? Então, se você tem um bot que te pede para mandar
um áudio de um determinado personagem, imitando um determinado personagem. Estou falando de casos reais. Estou pensando que eu estou falando de ficção, mas não. E esse áudio é rejeitado 12 vezes. Você não conseguiu fazer, né, o som daquele personagem. E as respostas do bot por 12 vezes, elas são iguais. Isso é muito... Imagina assim, você me pergunta uma coisa, eu falo, não posso. Não posso. Não posso. Isso não é humano, inclusive. Depois, se eu der a nota 4 de 10, quero ver o que vão fazer, né? Exatamente. Então, assim, você conseguir entender que cada vez que uma pessoa erra, ou ela tem que receber uma instrução de como fazer o certo, ou ela tem que ser impulsionada a fazer de uma outra maneira, ou ela tem que ser consolada, ou você tem que estabelecer um máximo de vezes que essa pessoa pode fazer aquilo, para ela não entrar num nível de frustração super alto, sabe? Faz bem pouco tempo, senha forte ficava assim, a própria sorte. Então, assim, digite uma senha forte. O que é uma senha forte? Em primeiro lugar, ninguém tem obrigação de saber isso, né? E o que é uma senha forte para a sua instituição, né? É uma que tenha cirílico, né? Ou só precisa ter caixa alta, caixa baixa, número, caractere especial? O que é uma senha forte? E essa regra da senha forte, ela tem que aparecer antes ou durante o processo de digitação da senha forte. Porque normalmente aparece depois, né? Aí você descobre que tem que ser um caractere especial, porque você tentou aí que ele deu o aviso, falta o caractere para falar, pô, fala tudo logo de uma vez. A sensação é mais ou menos essa, assim, te peguei, você não sabe o que é uma... E se você não tá num dia bem-humorado, você vai ficar bravo, entendeu? A gente tem 200 mil outras coisas para fazer, por isso que o coeficiente de paciência online, nos produtos digitais, é muito baixo, porque a vida no mundo físico, né, ela exige super de nós e a gente quer entrar em experiências no mundo digital que sejam fáceis de lidar, né, que sejam simples, que sejam... prometido, né? Essa promessa está ali, ou explicitamente ou implicitamente, né? Olha, eu saí para jantar com algumas pessoas e tinha uma pessoa que não era da área digital e primeiro eu explico assim, né, eu trabalho com internet. Hoje em dia já deve ser lido assim, influenciador. Influenciador, trabalha com internet. Quantos mil seguidores você tem? É difícil explicar o que é UX design, até porque experience não começa com X. Então só complica, né? Então, user experience design. Na verdade, a gente o nosso trabalho gira em torno de fazer com que as pessoas tenham mais facilidade na hora de interagir com produtos digitais em funções específicas, em trechos específicos, mas no todo daquele produto digital. Então, uma boa experiência num app, ela começa dentro de uma loja de app. Antes mesmo, por isso a diferença do CX, né? Porque a gente não necessariamente determina que essa pessoa é um cliente, que tem alguma troca financeira com essa pessoa. Por isso que a gente chama de pessoa usuária, né? Se você entrar numa loja e for baixar um app, o ranqueamento desse app não é determinante na hora de fazer o download desse app, então a gente precisa garantir ali, por exemplo, desde interações com as pessoas, tirando dúvidas, até uma boa explicação, a escolha dessas telas para colocar lá, sabe aquele pedacinho que você navega pelas telas do aplicativo, a escolha muito consciente dessas telas, né? Ter alguém respondendo de fato ali, né, onde doeu. Quando as pessoas percebem que, mesmo que alguma coisa tenha dado errado, tinha alguém para dar suporte naquele momento, acabou o problema. Inclusive, a gente sabe que fideliza mais, né? Então, muito além do U e do X, né, e agora do entendimento da palavra design como planejamento, é isso. A gente tem que ser especialista em construir um front-end, mas não só, e não para só na tela, mas vamos colocar aqui um front-end
que seja amigável, né? E aí o UX, ele é um guarda-chuvão para várias outras especialidades também do UX, que a gente pode entrar nelas, porque não é só de tela que vive o homem, né? A gente tem outras coisas aí envolvidas. Com certeza. Eu até vou aproveitar, já que você levantou a bola, e eu queria te perguntar, André, porque tem muitas empresas que aplicam boas práticas, né? Vamos falar de UX hoje em dia, também, tá ok, mas sempre está pensado, e até na tua fala, a gente identifica que é um UX para um produto já existente, tá? Em que momento ou como, do teu ponto de vista, você acredita que as empresas podem usar o UX, User Experience, de uma maneira mais estratégica e voltada para a inovação, para criar novos produtos? Bom, eu particularmente eu acho que criar um novo produto é muito mais fácil do que dar andamento a um produto existente. Eu acho que muitos concordam comigo, tá? Você criar um produto do zero. Porque existe já toda uma metodologia de criação de novos produtos, onde você começa com um mundo ideal, né? Ao invés de estar ali remendo, porque remenda aqui, aí dá um probleminha ali, sabe? Reforma de casa, é mais ou menos isso. Então, criar uma casa do zero. Vou citar aí os dois mais famosos, né? O Design Thinking e o Double Diamond, que são frameworks, né, de pensamento. Então, quando você... E Design Thinking é Stanford. Então, quando a gente está falando disso, a gente fala que, olha, uma universidade desenvolveu uma metodologia para pensar novos produtos. Óbvio que tem críticas, né, ao design thinking, por exemplo, né? Se você for num cardiologista, dificilmente ele vai olhar que você está com queda de cabelo, ele vai buscar problemas no coração. Então, é óbvio que design thinking acaba puxando um pouco para o design, mas particularmente, eu que costumo trabalhar com equipes, tem uma outra área também do UX, onde você mistura as pessoas de várias equipes, só que precisa pontuar essas conversas, porque senão vira pitaco, né? Então, se você, dentro das etapas do Design Thinking, né, então você descobrir uma coisa, empatizar com essa coisa, definir essa coisa, buscar soluções para essa coisa, você envolve, né, todo mundo que faz parte com essas visões diversas a respeito de um produto, eu já acho que melhora muito. Então, se você não inventar a roda, né, eu sempre falo isso, você pode inventar um produto disruptivo no final, mas o processo, como você vai trabalhar, tenta ir ali pelo caminho conhecido para não gastar energia, porque tempo é um fator também, né? E a outra coisa é o UX Research. Eu falei agora há pouco que o UX ele tem muitas especialidades dentro dele. Normalmente se mede o nível de maturidade de uma empresa pelo tanto de pesquisa de UX que essa empresa aplica. Inclusive, tem empresas, e tem aqui no Brasil mesmo, que nasceram aqui no Brasil, tem empresas especializadas em UX Research. Porque as empresas grandes, elas não vão investir meses, milhares de dólares para poder falar, será que isso aí vai dar certo ou não vai dar certo? Eles investem em pesquisa e geram como se fosse assim, protótipos navegáveis de alta fidelidade para ver se aquilo ali emplaca mesmo, sabe? Então, o nível de maturidade de uma empresa, ele tem a ver com o quanto ele aplica UX Research, que vai muito além, né, de o quão você está satisfeito com isso, né? Porque se você estiver satisfeito 0 ou 10, fica fácil saber, mas se você estiver satisfeito 6, já não deu para entender mais nada ainda. Então vai bem além, né? E os métodos também que você escolhe para poder descobrir. Vamos dizer assim, olha, você tem um produto que é uma ração para gado, tá? Vamos sair bem da curva aí do que a gente... E essa ração para gado, ela funciona de acordo com a época do ano, o tipo de gado que você tem, o quanto esse gado está saudável ou não está saudável, se choveu, se não choveu. Olha quanta coisa você tem que levar em consideração. Então,
se eu tenho um app, será que esse app vai poder ser acessado quando não a pessoa que vai tratar desse gado está lá no meio do pasto? Será que tem internet lá? Será que esse cara que está tratando do pasto, será que ele vai ter tempo de mandar uma foto do comedouro todo dia diferente para eu poder processar essa foto e levar em conta, né, o quanto eles estão comendo, como eles estão comendo e tal? Será que ele vai me mandar a mesma imagem todo dia porque ele tem mais o que fazer? E como é que eu vejo que ele mandou? Hoje tem inteligência artificial, a gente sabe, né? Qual era a temperatura daquele dia? Né? Então, eu tenho que ter uma API conectada com o seu próprio celular que vai me trazer qual é a temperatura que ele estava naquele dia, porque o celular dele tem como saber a temperatura. Então, e você pode estar falando, nossa, mas isso existe. Ração animal, gado é um negócio muito sério, né? Tudo que é do agribusiness é muito sério, é muito dinheiro. Então, ter uma ração animal que realmente funcione, que gere um gado saudável e que atenda, né, se for para corte, que atenda a essas necessidades, é um negócio muito sério, sabe? E você poder pensar nisso, por exemplo, se for um web app, o cara, boa parte do tempo, esse app não vai estar funcionando, porque ele pode estar em lugar que não pega internet nenhuma. Né? Então, aí você tem que pensar, como é que eu deixo ele escrever e registro o que ele escreveu, mesmo não estando online. Então, pensar essas experiências, olha, eu coloquei essa experiência especial porque é um profissional, é uma prática que a gente, como pessoas urbanas, estamos muito distantes, não é mesmo? A gente não está, né, nesse universo, nessa prática. E é por isso que a pesquisa, que conversar, que ouvir essa pessoa, assim, ó, faz muita diferença, né? E aí aqui o UX, ó, outro guarda-chuvinha ali, né, do UX, um pouco de psicologia. E te falo assim, de perfis urbanos, vamos lá. Se a gente pega um cara que vende seguros, né, que é o gerente comercial lá da venda de seguros, você pega o cara que vende seguros para maquinário agrícola no interior paulista, ele tem um perfil. Você pega um cara que vende seguros para empresas lá em Realengo, no Rio de Janeiro, ele tem outro perfil completamente diferente. Aí você vai lá para a Serra Gaúcha, ele tem outro perfil completamente diferente. Então, o processo de criar um novo aplicativo, um novo produto, com quaisquer perspectivas e qualidades e peculiaridades, ele tem a ver com isso. Não é mais uma coisa que, tipo, sai de dentro da minha cabeça. É óbvio, né, que eu uso os anos de experiência para prever determinadas coisas, mas ele tem a ver com metodologias e com essa disponibilidade de aprender o novo com as pessoas certas, que foi aquilo que a gente falou lá do aprendizado validado, né, do Lean Startup. Então, quem vai me ensinar o que é importante é esse cara que está vendendo maquinário agrícola aqui no interior paulista. O que eu tenho que fazer é estar disponível para fazer uma pesquisa bacana, que não enviese, né? Mesmo que seja uma pesquisa quali, não precisa ter trocentas mil pesquisas inicialmente, e ouvir essa pessoa, sabe? Ouvir, assim, e no meio, se eu perceber que não está cobrindo ali, poder perguntar uma coisa nova que, quem sabe, venha a ser incorporado na próxima entrevista também, né? Então, eu acho que nesse momento, o que me ajuda, eu percebo que cada um tira, e porque cada UXer tem um perfil específico, o que me ajuda é ter sido 8 anos jornalista. Não. Perguntar, né? Saber o que é informação e saber perguntar e ter essa disponibilidade mesmo, né, da pessoa entender que ela não está sendo julgada em nenhuma hora. Na verdade, ela está nos ajudando a construir uma coisa melhor. E aí você leva esses resultados, leva um benchmark bem feito, né, faz a análise dos concorrentes, leva tudo isso para um framework que
por mais que, eu falo assim, não é muito comum as pessoas falarem de crítica de design thinking, mas existe, tá? Existe crítica a respeito desses frameworks de trabalho, mas leva para esse framework e também fica com essa disponibilidade de moldar esse framework, porque isso acontece, tá? Às vezes você vai desenhar um produto novo que ele tem um caminho que você já sabe que você precisa ir por aquele caminho. E aí, como é que você adapta o novo a esse caminho, né? Então, pensar o novo, para mim, eu acho até mais fácil do que nem para quem é de tecnologia, né? O sistema legado. O sistema legado. É mais ou menos isso, né? Se você entra num produto que já existe, você tem um sistema legado ali, né? De interfaces e até porque a pessoa usuária daquilo, ela já está acostumada. Então, você imagina, você tem uma plataforma de fidelização, tem, sei lá, X mil pessoas nessa plataforma espalhadas em 20 países. É cultural. Né? Como é que você muda a cabeça de pessoas de 20 países, né? Elas já estão... E detalhe, você pensa assim que uma Livelo da vida, vamos dizer que exista uma Livelo business to partner. Eu que estou comprando, eu não quero aprender de novo, aprender cansa, a curva de aprendizado, ela dói fisicamente no cérebro, é comprovado isso, que aprender cansa muito, né? Então, você saber adaptar isso, saber trazer facilidade, saber que todo mundo, nesse ponto, somos iguais, né? Tem gente que tem mais disponibilidade para aprender, mas via de regra, não. Então, partir desses princípios humanos, né? E vou além, tá? Eu acho que hoje o UXer, ele está tão conhecedor dos processos da produção digital e, ao mesmo tempo, tão conhecedor de negócios que muitos UXers hoje estão, especialmente os seniors, eles estão indo para a gerência de projeto. Justamente por dominar essas outras coisas, e aí esse conhecimento do ser humano ajuda até a fazer uma gestão mais humana da equipe também, tá? Tem esse movimento migratório aí também. Tem uma coisa interessante, queria pegar esse seu ganchinho final, fala do conhecimento do ser humano, ligar com a questão do UX Research. O Thiago trouxe uma coisa na introdução que acho que vale uma reflexão interessante, né? As pessoas hoje passam muito tempo em frente às telas. Todos nós passamos muito tempo no celular aqui, né? Para mim, isso aqui significa, então, quando a gente fala de conhecer o ser humano, os comportamentos das pessoas, que isso pode mudar tudo, e vem mudando, eu chamo o celular de concentrador de concorrentes. É o concentrador de concorrentes. Mas lá eu sou publicitário, né? Lá na faculdade a gente vai aprender o conceito de, né? O Thiago também. O que é o conceito de concorrente, né? Empresa do mesmo segmento, lá que fabrica um produto, concorrente direto, concorrente indireto, tal. Eu acho que hoje, além disso, que continua existindo, todo mundo concorre com todo mundo, todas as marcas concorrem com todas as marcas, porque estão aqui, né? A gente está concorrendo pelo tempo e atenção das pessoas. Exatamente isso. Passamos 9 horas no nosso dia em frente às telas. Então, nosso tempo está ali, né? O tempo que a gente passa acordado, praticamente a gente está nas telas. Nesse contexto, será que a gente pode dizer, então, que as pessoas também comparam experiências, em vez de comparar só produto, mas elas comparam experiências de uma empresa com a outra, às vezes de segmento totalmente diferente, mas que pode ter similaridade, né? Por exemplo, eu vou fazer um agendamento de um exame, né? Eu entro lá no laboratório, eu faço o agendamento aqui pelo aplicativo do laboratório, né? Seleciono a especialidade, o dia, a hora, o local que eu quero fazer e faço aqui. Eu vou fazer uma radiografia, fiz aqui, né? Agendei aqui. Qual que é a diferença de reservar um apartamento no Airbnb? Eu estou marcando algo num dia, numa hora, num local. A experiência em tese é a mesma. Então, assim, a gente pode comparar o laboratório com o Airbnb no sentido de que
para o usuário, ele olha a experiência de um, ele olha a experiência do outro, e ele forma a opinião dele sobre aquela marca a partir da experiência que ele teve. Mas no Airbnb eu consigo, e aqui eu não consigo. Será que isso acontece? O que você tem visto no mercado, com as suas conversas? Como que você enxerga isso? Bom, se eu não tivesse assim nenhuma pista, eu partiria da pista humana, porque imagina que as pessoas não entendem os princípios do design, não sabem o que é Golden Ratio, não tem uma régua no olho para medir proporções, e todo mundo sabe quem é mais bonito do que o outro, porque a gente leva tudo isso em conta sem não saber de nada. A gente sabe bater o olho e meio que mensurar proporções que nós, seres humanos, consideramos bonito. Quando eu faço uma proposta de benchmark, dificilmente eu fico só dentro do segmento que eu estou estudando, porque eu acho que tem outros segmentos que fazem melhor uma coisa pequena ou grande, como você falou, agendamento, que eu posso me basear por aquilo. E aí você vai para o player, que normalmente, assim, agendamento de uma consulta médica não é a coisa mais importante, às vezes, dentro de um app médico, só que é, né? Só que é. E, de repente, tem gente que está fazendo esse agendamento muito melhor. Então, hoje, já tem repositórios de trechos de experiência. Você vai lá e pega esse trecho específico, né, e consegue trazer esse trecho específico de agendamento, inclusive, assim, nesses repositórios, né, nesses design systems todos organizados, né, por temas, por pequenos temas, por pequenos componentes, por exemplo. E a outra coisa, assim, a sensação final, ela conta muito. No final, é incrível, eu acho que essa é uma coisa bem difícil de entender, como o UX, ele se trata, sim, de dinheiro, porque no final, esta boa experiência, ela vai ser mensurada de várias maneiras, com ROI, com lucratividade, com KPIs, sabe? Mas ela é muito, né, humana, é muito subjetiva, e a gente colocou isso na cabeça, né, que se isso tem a ver com bem-estar, se isso tem a ver, não necessariamente isso vai me trazer lucro, né? Quando eu penso em ganhar mais, eu penso em aumentar o ticket médio, né? Só que tem um caminhozinho aí no meio dessas coisas que tem a ver com essa satisfação que você dá para as pessoas, né? De que elas não precisaram sofrer, elas não precisaram pensar, elas se sentiram valorizadas, elas se sentiram bem atendidas. São coisas simples, né? Tem uma padaria aqui perto da minha casa que eles vendem aqueles pães fermentados naturalmente, né? Tudo bem, tem várias padarias aqui que vendem isso, assim, mas eles têm uma certa humanidade, assim, que você se sente muito especial. Cheguei lá, o pratinho de água do cachorro estava sujo, eu falei, você pode segurar meu cachorro, porque eu vou limpar o pratinho de água, né, para trazer para ele, que é do local o prato de água. Porque as pessoas vão com cachorro, e as pessoas que vão com cachorro precisam dar água para os seus cachorros. Eu só não queria deixar o cara fazer esse trabalho, porque não senti que era obrigação dele. Ele falou, não, pode deixar. Eu falei, eu te agradeço muito, que ele está com 15 anos, eu estou voltando do veterinário, mas ele está bem? Percebe? Eu nem não expliquei o que tinha acontecido no veterinário. Mas ele está bem? Está tudo bem com ele? Eu posso ajudar em alguma coisa? Valeu, aquele pão fermentado custa muito mais caro do que esse tipo, não é? Vocês perceberam que não tem um luxo aí envolvido? Ninguém pôs mais grana, não pôs um balcão com mármore travertino, né? Aquela proposta que eles têm ali, que eu percebo claramente que alguém ali orienta esta equipe a ter este tratamento com as pessoas que vão lá. Bom, eu estou aqui replicando a experiência para vocês, né? Seu cachorro está bem? Ele mexeu no meu ponto fraco ali e ninguém me ofereceu nada a mais. Inclusive, nesse dia, esqueceram de deixar o palitinho de mexer o café. Tanto faz.
Então, Porque por isso que é um composto, né? E você também não precisa medir o ROI, se aquela palavra, aquela frase dele trouxe resultado, né? Foi simpático, falou isso, foi isso trouxe resultado. É um composto, né? Você se sente bem, a experiência como um todo faz sentido para você. Né? Muito provavelmente, se você se sente bem, você compra mais. E você volta a comprar. Você volta a comprar. Então, assim, são essas pequenas coisas, né, de você, num campo, você não ter que digitar a barrinha quando você põe a sua data de aniversário, sabe? Ele tem uma máscara lá que você não precisa digitar o número do dia do seu aniversário, é barrinha. São pequenas coisas que vão se acumulando, né, no decorrer, pré-preenchimento de algumas coisas, né? Você digita, quando você está buscando uma passagem, você digita S, São Paulo já vem logo, né? Então, assim, essas facilidades, essa coisa de você terminar com aquela sensação de eu performei bem, eu performei bem e ok, a gente está aí para isso, entendeu? Eu performei bem, deu tudo certo. Olha só, comecei esse dia com o pé direito, né? Porque, vamos dizer, para acessar o lugar onde a gente precisava entrar hoje, mas tudo bem. Aí se eu entrar no próximo software, der problema de novo. Se eu entrar no outro software, der problema de novo. Percebam que todos nós somos humanos. Se você entrar em 5 softwares e esses 5 softwares derem problema, você nem terminou a sua manhã, é muito difícil você, né, tá perfeito igual você estava no começo do dia. Exato, centrado, focado, né? Eu quero aproveitar esse lado humano, não estava aqui no script, eu já vou pular, saltar, porque, claro, escutando vocês falando, né, o Marcos trouxe de novo a questão do humano, você está de novo falando disso, André, me fez lembrar que tem uma nova tendência no mercado, principalmente europeu e norte-americano, que são os dumb phones, né? Ou seja, aqueles telefones que no final fazem o mínimo e o básico. Eu queria saber, do teu ponto de vista, eu tenho aqui comigo os porquês que eu acredito, né? Por que vem acontecendo isso? As pessoas querem se desconectar um pouco, né? As pessoas querem se focar muito mais naquilo que ela está fazendo. A gente teve aí há 2 anos atrás, a palavra do ano foi o cérebro destruído, né? O rotten brain. Então, nesse sentido, como que o UX, a User Experience, vai entrar num lugar onde é tão simples, não é o mármore que você comentou, não precisou ter o mármore na padaria, e aqui você está tirando o mármore do telefone, né, para ter uma experiência melhor. Como que User Experience entra nisso, do teu ponto de vista? Vamos falar uma palavra difícil aqui, né? O Zeitgeist, o espírito do momento. Eu acho que o UXer também tem que estar conectado a isso. Eu agradeço tanto ao UX pelo fato de eu ser uma pessoa contemporânea na idade que eu tenho, vocês não têm ideia. Que agora eu estou tentando entender o que a Gen Alpha está falando de gírias. Então, você fica ligado, né, na contemporaneidade. E existem vários indicativos, né, de que as pessoas estão começando a valorizar experiências fora do universo virtual, né, porque o universo virtual ele não é o contrário do real, né, o virtual é real, né, é o contrário do físico, né, então as pessoas estão valorizando muito as experiências no mundo físico e entendendo que a gente tem um limite para usufruir do mundo virtual, né? E isso significa que quem está nesse jogo aqui vai ter que fazer melhor, né? É só isso, assim, né? Vai ter que fazer melhor. Até porque isso é muito característico do nosso país, né? E do continente que nós estamos, que é um continente muito jovem, e o nosso país também tem uma tendência de aderir a coisas novas. Uma parte da minha família mora na Espanha. Gente, eles não usam 1/10 do que a gente usa de redes sociais. Eles não entendem a vida dessa maneira, sabe? Eles não estão expostos como nós estamos expostos. E eu percebo já tendências, especialmente entre as gerações mais novas,
de não querer mesmo estar com a sua vida totalmente documentada, né, numa rede social, inclusive quando você está num momento que a única coisa que é estável é que você vai estar mudando, né, que é quando você é adolescente e quando você é jovem. Já estão surgindo, né, esses discernimentos, assim. E eu acho que você tem hoje, por exemplo, quando você vai até nos grandes magazines, assim, nas grandes lojas de roupa, você tem, por exemplo, o cadastro social. Se você está logado no seu celular com o seu e-mail, o Gmail, você pode simplesmente pular e deixar tudo de lado ali, o que você tinha que preencher, e só permitir a conexão entre ele. Já vai entrar com várias coisas que você tem ali, ao invés de preencher tudo que o usuário não gosta, né? Que é preencher campo, né? Que é essa hora de interação de grande esforço cognitivo, que é uma das coisas. O grande esforço cognitivo, ele já é algo a ser evitado para garantir uma boa experiência desde sempre, tá? Toda vez que a gente fala em boa experiência, a gente está sempre falando em diminuir o esforço cognitivo da pessoa. E eu acho que cada vez mais, né? Porque hoje também se pensa muito em acessibilidade. E quando a gente fala em acessibilidade, a gente pode pensar assim, eu dou aula junto com um diretor de acessibilidade do Itaú, que ele é totalmente cego. E uma coisa que eu aprendi com ele, a gente está nessa caminhada aí desde 2018, é que toda vez que eu incluo acessibilidade num produto que eu estou fazendo, na verdade eu melhoro a acessibilidade para todo mundo. Porque você pode até lidar com a falta de acessibilidade e contorná-la. No entanto, não foi sem costura e te gerou esforço cognitivo. Quando eu penso em melhorar a acessibilidade de um produto, eu não estou sendo bonzinho e responsável socialmente. De novo, eu estou pensando em lucratividade também, tá? Porque acaba que melhora, e quanto melhor essa experiência, quanto mais fluida, quanto mais sem costura, quanto mais satisfatória, e essa é a definição de usabilidade. Quanto mais as coisas são passíveis de serem usadas, mais usadas elas serão. Então fica fácil de entender por que a gente tem que fazer, né? E entender também como é que são essas forças, né? Não sei se vocês... Eu como fico muito ligada em tendências, assim, acho que tem muitas coisas acontecendo neste momento, especialmente aqui no Brasil, onde, de uma forma geral, as pessoas estão questionando muito quem é o tal do influenciador. Especialmente com os grandes influenciadores fazendo o que estão fazendo, né? Então, por que eu tenho que seguir esse cara? Né? E isso são movimentos sociais. E se vocês olharem para toda a história, não é novidade isso. Se vocês olharem para os passos históricos, né, desde assim, coisas da Revolução Francesa, aí passa quando terminou a Primeira Guerra, por que as saias encurtaram, por que não fazia mais sentido aquele cabelo que precisava de 3 pessoas para arrumar. Aí quando você começa a chegar, por exemplo, nos anos 80, por que precisa fazer esporte? Né? Porque até então você fazia esporte na escola, né? Então, depois que você saía da escola, nunca mais. Se você não fosse um atleta, um aficionado, uma pessoa que tivesse um amor, você jamais ia estar fazendo esporte numa academia. E eu lembro do meu pai indo numa academia nos anos 80. Então, percebam, são ondas sociais de discernimento. Eu não sou daquelas pessoas assim que acham que a humanidade está indo para o buraco e que está tudo dando errado. A gente nunca esteve tão bem. A gente, assim, come melhor do que um rei de 1800, né? Os acessos que a gente tem à culinária. Imagina, gente, perfume hoje, né? Malemar podia ter um perfume ali na década de 90, 2, e olhe lá, hoje, né, você está exposto a um universo só de entrar numa Sephora. Então, a gente tem coisas, assim, que no mundo está muito mais complicado, eu entendo isso, e eu acho que a gente tem que ter saúde mental para poder lidar com essas coisas complicadas, mas saber que o mundo ele está provisionando, ele, assim como o corpo, né, ele se autorregula, né, o nosso corpo se autorregula, você tem febre justamente para melhorar e depois você volta para a homeostase, né? Eu acho que as redes sociais, por regulação interna e externa, por coisas que... Quem esperava o vídeo da adultização do Felca? Surpresa!
Olha a onda que veio depois disso, né? Hoje já se fala em regulação no mundo inteiro, tem multa aí acontecendo no mundo inteiro. Então, eu acho que os produtos, eles também vão chegar no momento, e aí eu te digo que, no meu ponto de vista, na minha área, que você sabe qual é, onde eu trabalho e para quem, eu já penso muito em mensageria. Quando eu levo esse pensamento, que ele é grande, ele é filosófico, ele é abrangente, e aí eu vou afunilando ele para o meu dia a dia, porque é isso que eu vou ter que entregar daqui a pouco, eu falo, poxa, eu não entendo mais essa pessoa usuária ter que abrir o navegador, digitar uma URL, pôr uma senha, dar OK, navegar até o que ela quer ver e receber o que ela está buscando. Eu já penso muito em mensageria. E qual é o mensageiro que todos nós na América Latina temos? Não vamos falar, não é mesmo? Mas todo mundo sabe, que todo mundo tem. Então, para mim, hoje, quando eu penso nessa experiência que impõe menos curva de aprendizado, que gasta menos o seu tempo, portanto, deixa mais tempo disponível para você fazer o que você quiser, mas dá uma olhadinha aqui em mim, sabe? Ou seja, garantir essa atenção saudável. Eu penso em levar esta experiência, não tem mais aquelas ideias assim, super app, graças a Deus que essa ideia morreu já faz tempo, sabe, super app, dava maior trabalho fazer, ninguém usa no final. Então, assim, tem exceções, né, mas eu já penso em levar parte da experiência do que o engine da pontuação, né, de acordo com categorias, de acordo com os países, sim, isso vai sempre ter que existir tem que existir um engenheiro de software, mas o que eu ofereço não é porque eu estou desenvolvendo um produto complexo que eu tenho que gerar uma interação complexa. Eu posso gerar uma interação com um design conversacional bom, humanizado, não esse que me dá a mesma resposta 7 vezes por erro, humanizado, e que inclusive transborde. Eu estou em love com o meu banco, porque o meu banco transborda para um atendente humano quando eu preciso, e eu faço bot profissional. Então, tem momentos, quando a gente está falando de dinheiro, tá aí uma hora, né? Que você precisa transbordar, né? Então, desde quando teve a fusão no meu banco, tá tendo essa possibilidade de falar com um atendente humano. Eu tinha até algumas ideias de ir para outros bancos, pelo menos dividir. E agora eu tô falando, quer saber, vai dar muito trabalho. Deixa eu ficar lá, mas não tá tão bom. A Gisele também acha lindo. Percebe como tudo casa, né? O branding casou, né? Uma pessoa que a gente confia, né? Com associações que a gente confia, com facilidades. Eu falei, tá bom, beleza. E nunca atendi essa marca, tá? Só para ficar claro que eu sou só usuária mesmo. Então, quando eu penso nessa perspectiva de facilitação, de discernimento, de escolha consciente, de menos tempo, no meu produto, tá? Eu poderia ir para outros vários produtos, eu penso em mensageria, e uma mensageria integrada também à inteligência artificial, porque hoje uma inteligência artificial que está integrado num ecossistema, né, de bases de conhecimento, ele pode te dizer com muita facilidade o que esse cliente vai comprar agora de acordo com as últimas compras feitas nos últimos 6 meses e de acordo com o que ele costuma comprar nesse mês do ano. Aí deixa eu pegar esse gancho, então. O André, até a gente está indo para o nosso final, eu queria aprofundar um pouquinho mais essa questão da IA, então. Né? Até porque assim, a gente tem que falar de IA hoje, tá em voga nas estratégias de qualquer CEO, de qualquer C-level. Quando a gente fala da IA generativa, nesse ambiente de UX, como que você entende que as empresas estão acertando e errando no uso da IA para essas experiências mais conversacionais, personalizadas, né? E a gente tentando escalar isso, mas, na sua opinião, onde você acha que as empresas estão acertando mais e onde elas estão errando mais no uso da IA nesse ponto? Eu acho que tem um paper que saiu agora bem recente que ele mostra assim claramente, ele estipula, né, é uma esfera assim com vários problemas e o quanto a IA de fato pode resolver esses problemas e o quanto de fato esses problemas estão sendo resolvidos
pela IA. Então, a diferença do quanto a IA pode resolver e o quanto ela está resolvendo é muito grande. Então, eu percebo que, assim, tem uma espécie de... E isso é bem fácil da gente lembrar, porque quando a internet surgiu, a gente tinha uma visão meio mágica da internet. Eu lembro que, em 1999, um cliente queria que eu fizesse e-commerce da rua Oscar Freire, que é uma rua de comércio de alto luxo aqui em São Paulo. E ele queria, assim, ter uma foto da rua, ele queria que cada loja, como se ele estivesse reproduzindo num GTA uma rua, assim. Olha o que é um e-commerce hoje, mas olha o que era um e-commerce na cabeça lá de 1999. Não tinha ainda a tecnologia, né, para fazer isso, e as pessoas não tinham nem... Era a internet de escada, não tinha ainda, né? Como é que você, por exemplo, o que você põe à venda, né? Como é que você controla esse estoque e tal. Então, eu ao mesmo tempo, né, que eu faço curso e acompanho e entreguei projetos aí em 2024 que eram, assim, ponta de lança em IA justamente nisso, né, de no mensageiro responder coisas estratégicas, tipo, da minha carteira de corretores, quem está performando melhor, quem caiu a performance, e eles tinham feito o ecossistema, né, para as APIs entregarem esse resultado nas bases por meio das bases de conhecimento. Hoje eu percebo que tem, assim, cenários que não foram levados em conta, e normal, né, porque as pessoas venderam o peixe delas. Então, compliance dentro de empresa grande. Pode entrar em empresa grande, assim, que não trabalha necessariamente tecnologia, produção digital não é um negócio da empresa, a empresa vende produto. Você acha mesmo que o pessoal de TI de uma empresa grande vai ter o compliance assim? O que a gente já viu acontecer em empresa grande de vazamento de dados, de uso errado de IA, né? Então, a maneira como as pessoas estão usando, né, o que cada um sabe, é como se você tivesse que, assim, adianta você fazer curso só você, né, e você tem que repassar gente, escola, universidade, por que será que as pessoas não estudam sozinhas? É difícil, aprender é difícil. Então, esse processo do repasse de informação, né, de como usa, né, e detalhe, como você adequa aquilo que é incrível. Eu amo IA, gente, eu estou em IA desde 2017, então eu já tinha feito a extensão da pós na PUC em 2019 em inteligência artificial e seus impactos sociais. Eu amo IA, eu sou super, que ótimo, que maravilha, mas eu percebo hoje, assim, que a gente tem uma coisa aí que chama pessoa, no meio disso tudo, que é muito importante, né, que a gente precisa, e pessoas fazem compliance, e pessoas precisam entender como aquilo é usado, e pessoas precisam fazer a curadoria daquilo. Bot tem IA, mas precisa de curadoria demais, né, para não ter nenhum tipo de alucinação, né? Então, e processos, né? E justamente esse mapeamento, que eu não sei se tem um entregável com esse nome, se alguém souber, por favor, me informe, onde você discrimina exatamente o que naquele processo pode ser feito por uma IA e nunca jamais vai ser feito por uma IA, porque tem acordos, especialmente quando você vende produtos e serviços, que eles são entre pessoas. Tipo, você está vendo ali uma determinada coisa e você sabe que aquela pessoa, se você conversar, você pode fazer um acordo com ela que vai melhorar o teu resultado como um todo, né? Então, hoje eu vejo que as pessoas que têm essas soft skills, né, de poder entender como as pessoas funcionam, e por isso muito UXers estão indo para a área de gerência de projeto, porque não é aquela visão fria, né? É uma visão que leva em conta. Eu olho assim, eu olho para o meu cenário assim, eu falo, bom, tem esse impeditivo aqui, eu vou começar com esse processinho aqui para começar a insertar a IA nessa pessoa aqui da minha equipe, de forma que, pelo potencial, pelo perfil, pelo job description, num período de tempo X ela esteja, então levar em conta, né? Eu acho que a gente não tem do mesmo jeito que a gente não tinha como prever o que ia acontecer com a internet quando a gente começou,
sabe? Eu acho que hoje a gente também não tem muito como prever daqui a 5 anos. Eu sempre fico, quando alguém me fala daqui a 5 anos, eu fico, Acho que sei. Na acho minha que no bola de final... cristal, Não consegue prever nem daqui até o final do ano, né? Desse ano. Não dá, Hoje não não dá dá. mais. E eu acho que é importante o que você está falando, André, porque no final, se a empresa está perdida e não sabe o que ela quer, não adianta colocar IA porque está no hype, que não vai resolver o problema dela e muito menos do cliente, né? Exato. Talvez a experiência fique inclusive pior, que foram todos os exemplos que a gente deu ao longo do episódio, né? Mas, André, o Márcio já fez aqui o Timekeeper. Eu tinha outras perguntas mais, vai ficar para uma segunda oportunidade. Muito obrigado pela aula que você deu aqui para a gente. Quem nos acompanha até agora, deixa comentários para a gente. Já aproveita, tá no YouTube, segue a gente, né? Clica aí no sininho. Tiver escutando a gente nos tocadores aí também, segue a gente, compartilha essa informação, faz chegar a mais profissionais. Realmente uma aula, né, sobre user experience. André, muito obrigado. Márcio, mais uma vez, obrigado por esse episódio. Passo a palavra para você, André, depois o Márcio faz aqui o fechamento. gente, eu que agradeço para vocês, Thiago, Márcio, agradeço demais, porque eu acho que quando a gente abre esses canais, né, para ter uma conversa franca, que não é nada combinada, né, que ela flui naturalmente, eu acho que isso traz uma das melhores características da internet, que é possibilitar que as pessoas aprendam de forma gratuita, de forma sintética. Porque tudo isso que a gente falou aqui, especialmente mediado pelas perguntas de vocês, que dão, né, essa linha de condução da conversa, acaba que é um aprendizado bem importante para quem está nessa área. E eu faço isso também, tá? Eu busco, né, entender com outras pessoas, entender os outros olhares, né, incrementar aquilo que eu faço a partir do conhecimento de outras pessoas. Então, essa troca aqui que vocês propiciam, mantendo esse espaço, né, divulgando esse espaço, pô, de verdade, a gente constrói desse jeito, isso aqui que é trabalho colaborativo. Muito obrigada mesmo, viu? Eu agradeço você. A gente fala, eu e o Thiago falamos que cada episódio do Debate do Café equivale a quase que uma aula de MBA, né? Então, assim, você está acompanhando a gente aí, vai lá no Debate do Café, você tem quase 100 aulas já. Já vai chegar a 100, exato. Vai fazer um MBA profundo, assim, de negócios enorme, assim, e vai lá. E hoje foi mais uma aula, Andréa, muito obrigado, acho que você trouxe um conteúdo muito rico, sua experiência é fantástica. Agradeço muito aqui a sua participação. Para quem nos acompanhou até agora, então não esquece de compartilhar, de seguir a Andréa também, a gente vai deixar aqui na descrição todos os links para você falar com ela, conhecê-la. Se quiser evoluir mais essa conversa direto com ela, tá bom? Aproveita para, de novo, curtir aqui, compartilhar, seguir o Debate no Café e até o próximo Debate no Café. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.